Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Desta vez temos à nossa frente o ilustre Alexandre Santos, tricampeão angolano no Petro. É coroa de glória em matéria de títulos, mas uma carreira muito preenchida, tantos clubes, tantos países. Havia muito por falar e vai haver. Bem-vindo, antes de mais. Obrigado. E há um país que me soou logo interessante por ser o ano em questão. 2011, já lá vão muitos anos, Arábia Saudita, como adjunto do José Peseiro. De que Arábia Saudita era? Como é que foi para um português entrar lá e beber daquela cultura? Sem dúvida, é talvez um dos momentos mais marcantes da minha carreira, porque por 2 ou 3 motivos. Um, porque é a Arábia Saudita, e hoje a Arábia Saudita está na boca de tanta gente. Uhum. Naquela altura não estava, não é? Naquela altura era completamente diferente. Já se começava a ouvir falar de muitos milhões que existiam, de um futebol que estava em desenvolvimento, pelo menos na tentativa de contratar treinadores, jogadores da Europa, Claro. mas não tinha a dimensão que tem hoje, nem pouco mais ou menos. Mas também para mim foi muito marcante, foi a minha primeira experiência no estrangeiro. Foi quando começou a minha aventura no estrangeiro, desafiada pelo José Peseiro, que em boa hora apareceu a necessitar de um adjunto. Muito bem. Ele já estava lá na seleção e tinha havido a saída para também tomar um caminho como principal do Pedro Caixinha, Ok, muito bem. de um colega e amigo que depois, no fundo, fui no fundo, entre aspas, substituí-lo. Não fui só eu, também foi o Luís Martins, foi também o Gonçalo, que continuou depois uma carreira muito associada como adjunto do Marco Silva, e o Luís e eu e o Gonçalo fomos os novos para juntarmos ao Eduardinho, que era o adjunto de muitos Claro. anos do Zé Peseiro, e aos Ivanovic, que infelizmente depois faleceu alguns anos depois, e que era o treinador do guarda-redes. Fazíamos uma equipa técnica da seleção da Arábia Saudita, que naquela altura já era um grande nome na Ásia, Claro. mas que por algumas questões já não conseguia conquistar os títulos da Asia Cup, ou já não conquistava há algum tempo, e no fundo havia necessidade de uma reestruturação. O Zé Peseiro já estava lá há um ano, e depois ficámos mais nessa época, e eu tive o prazer de trabalhar e de conseguir juntar dois grandes momentos. Um foi pela primeira vez trabalhar com o Zé, que foi para mim depois o início de 8 anos seguidos em conjunto. Foi um início muito difícil porque foi muito exigente numa seleção. Eu nunca tinha trabalhado em seleção, é um registro muito diferente. Claro, o ritmo, não é? Um país completamente diferente. Havia alturas que trabalhávamos fundamentalmente à noite, madrugada e depois pela manhã dentro, onde misturava situações que chegámos a viver de Ramadão, onde eram concentrações de 5 a 7 dias em que praticamente pouco ou nada dormíamos, e para estar tudo de acordo com o que o Zé pretendia relativamente às informações, aos dados dos jogadores, às análises dos jogos, à preparação dos jogos, um registro muito diferente do que eu tinha vindo a ter até então, que era um registro de treino, de clube, e uma realidade cultural marcante, completamente diferente. O que é que era? Marcante ao ponto de, por exemplo, eu não tinha lá a minha família a viver diariamente, foi lá depois, durante um período de 15 dias, e o contraste era brutal. Havia já nível de desenvolvimento muito alto, grandes hotéis, grandes resorts, no fundo compounds, aquilo que a gente chamava. Sim. Nós vivíamos em hotel, por acaso, porque o selecionador, neste caso, não vivíamos em compound, mas tivemos a oportunidade de visitar um ou dois, e um deles até visitar o embaixador, que já na altura já tinha contacto com o Zé, e eu tive a oportunidade de perceber o que é um compound e uma dimensão
quase que parecemos, quase parece que estamos dentro de uma vila, Claro. com tudo sim. o que pode-se imaginar, desde supermercados, escolas, pavilhões, tudo à mão, piscinas, campos, espaços de lazer, espaços de negócio, espaços de trabalho, espaços de vida familiar, que parece quase uma vila dentro da própria cidade. O que é que eu achei muito, muito contrastante? Primeiro, as mulheres não conduziam, as mulheres estavam completamente vestidas a rigor, desde os pés até à cabeça, completamente tapadas. Raras eram as próprias estrangeiras, como foi o caso das nossas esposas, no caso da minha esposa. Quando nós tivemos que adquirir logo, antes dela entrar, ou antes dela sair do aeroporto, ela teve que vestir logo uma abaia, ou seja, ela não pôde sair, ou não deveria sair do aeroporto sem estar completamente vestida a rigor. Não digo, e aqui não era completamente tapada, porque poderia estar destapada da cara, do cabelo, mas havia situações, como foi o caso até de uma esposa de um colega, de um dos nossos colegas, que como aparentava mais traço arábico, eles não deixavam e até, no fundo, passavam ao pé e diziam cover your hair, para, no fundo, não estar sequer o cabelo à vista. Claro. Isto sentia-se como uma surpresa, como algo de novo, fascinante ao mesmo tempo. Mas, para as mulheres, é curioso que para a minha mulher, antes de lá chegar, sentia receio. Depois de lá estar, gostou no sentido de a praticabilidade de vestir sempre a mesma coisa ou dentro da mesma área, até porque depois adquirimos 2 ou 3 abaias com algumas diferenças para poder, porque depois elas têm centenas Claro. de abaias e umas com uns bordados, outras com umas pequenas cores nos bordados, umas mais bonitas, outras mais simples, umas mais caras, outras mais baratas. E o que é que foi muito contrastante também? Elas não podem andar sozinhas, ou pelo menos na altura não podiam andar sozinhas. Eu não sei, neste momento, curiosamente, eu depois nunca mais regressei à Arábia Saudita, mesmo para jogar nunca regressei, mesmo estando nos Emirados, cheguei a estar nos Emirados 2 vezes e nunca fomos à Arábia Saudita. Não calhou, não é? Não calhou. Mas o que eu me lembro, e foi muito marcante para o meu filho, que tinha na altura 4 aninhos, tudo fechava nas horas da reza. Por exemplo, eu tenho estado várias vezes em contextos, em países muçulmanos, não fecham como a Arábia Saudita fecha, ou seja, 3, 4 rezas durante o período diurno, fecham literalmente. Chegámos a estar dentro dos supermercados ou dentro de lojas em que ou ficávamos dentro da loja durante o período da reza, ou saíamos para podermos circular dentro do shopping, mas não podíamos entrar nas lojas porque as lojas estavam fechadas. Cheguei a estar uma vez no supermercado em que coincidiu com o momento da reza. Nós estávamos perto de pagar para sair do shopping, já não receberam o dinheiro. Nós tivemos que esperar ou largar as compras ou esperar que voltasse a abrir para pagar as compras. É curioso que nós tínhamos que sair para fazer algum tipo de vida social, sair entre rezas, porque se saíssemos com uma reza no meio, poderíamos depois ter estes problemas, claro, que não poderíamos entrar no shopping se fosse ao momento da reza, se estivéssemos lá dentro poderíamos ficar lá dentro e não poderíamos sair. Curiosamente, brincávamos muitas vezes, elas não poderiam acompanhar-nos ao nosso lado, mas os filhos poderiam, ou seja, o meu filho com 4 anos poderia ir ao meu lado, eu a conduzir e o meu filho ao lado, as mulheres atrás. Isto são, claro, contextos que quem vem do mundo ocidental brincávamos com isso, porque no fundo acho que é a melhor forma também é ajustarmos à cultura, tem que ser, senão... adaptarmos aos contextos e às regras, sem as confrontarmos, porque no fundo naquela altura ainda se sentia muito, porque também havia muitos ocidentais, havia muitos americanos, na altura havia as bases aéreas e as empresas americanas estavam muito sediadas na Arábia Saudita. Sentíamos que o controle dos costumes e dos rigores que eles querem
e gostam de preservar, e na altura 2010, 2011, já o Eduardinho dizia que estava muito aberto face a 2004, 2005, quando eles lá estiveram pela primeira vez no Al Hilal. E isto significava que a evolução, a gente considera evolução, ou a liberdade que nós entendemos como ocidental, estava diferente de uns anos antes. Hoje continua, pelo que eu sei por amigos que tenho e que tiveram lá, continua a existir muitas regras e muitos costumes enraizados, mas já também mais ocidentalizados. Sim, eu acho que eles quererem estar mais visíveis ao exterior também os leva a ter que adaptar-se um pouco ao que o exterior também quer viver. No entanto, o choque foi brutal, porque horas de rezas, todas as mulheres vestidas de preto, porque no fundo as abaias são todas elas maioritariamente pretas, muitas mulheres de cara completamente tapada, com a burca, não haver cinema. Não sei como é que se hoje já existe ou não, mas existia há uns anos antes de 2010, deixou de existir por questões ligadas, lembro-me que aquilo que se falava na altura ao filme Titanic, que foi o último filme que apareceu e que o povo queria tanto ver, mas que as cenas envolvidas com o beijo, com as questões entre o Leonardo DiCaprio e Kate Winslet levaram a um problema vivido pelo próprio reino, não é? Que decidiu fechar o cinema. Ou seja, havia ali uma pesada restrição cultural, religiosa, que levava a nós sentimos isso. Nós também chegámos a passear numa zona mais central, onde supostamente, naquela altura, eu não sei se ainda hoje é real, mas naquela altura ainda havia tribunais ao vivo, com presença das pessoas, e onde havia as condenações em público, e onde algumas das condenações levavam à típica castigo que se fala ainda hoje muito de célebre cortar de mãos ou de dedos, e que ainda existia nessa altura. Nessa altura nós não presenciámos a nenhuma, até porque algumas questões desse tipo são muito... Até porque na altura não havia turismo, não existia qualquer visto, a não ser trabalho. Os vistos para as nossas esposas irem obrigou a muita documentação de como elas eram verdadeiramente casadas connosco, e lembro-me de que, no caso da minha mulher, que até tem o nome de família meu, ficou mais facilitado. Os que não tinham, eles duvidavam de que poderia ser mulher casada com o marido, e por isso dificultavam mais o visto. Não havia qualquer hipótese, por exemplo, como hoje existe, de fazer turismo na Arábia Saudita. Nessa altura. Claro. E por isso não existia qualquer turista. Claro. Uma das coisas que me disseram logo, impedido completamente de tirar fotografias, principalmente a mulheres, ou onde estariam mulheres, ou onde poderiam aparecer mulheres, mesmo vestidas tradicionalmente sauditas, ou a monumentos, ou a qualquer instituição governamental ou do reino. Coisa que para mim, naquela altura, pela primeira vez estando num país daqueles, era muito difícil, e cheguei a ter um problemazito que foi engraçado, mas que poderia ter sido um problemazão, que cheguei a pensar que tinha o contrato perto de rescindido e até uma deportação para Portugal, porque fui tão curioso de querer tirar uma fotografia a quase parecia um quartel à volta do banco, que havia metralhadoras em cada canto do banco, metralhadoras quase que eu nunca tinha visto na minha vida, que eram 2 metros de comprimento, e eu, inadvertidamente, e sem dar ouvidos ao meu colega Eduardinho, que me dizia tantas vezes, e amigo, dizia: não tires fotos, não podes tirar fotos, e eu, muito sedento de até mostrar a amigos e à família o que estava ali a presenciar, antes de tirar, porque eu
pus o telemóvel para tirar e antes de tirar saiu de lá 3 ou 4 polícias sauditas a falar em árabe e resgataram-me logo o telemóvel, vistoriaram completamente as fotografias todas do telemóvel. Eu estive ainda dentro de uma caserna que não era muito difícil, mas que era uma caserna a aguardar para ver o que é que ia acontecer, porque eles não sabiam o que é que eu estava a querer. E estavas sozinho no banco nessa altura? Não, Não, estavas com estava com eles. com o Eduardinho? Um deles conseguiu, o Gonçalo, conseguiu acompanhar-me. O Eduardinho foi chamar pessoas para ver se conseguia ajudar-me a alguém. Lá veio o tradutor da seleção. Felizmente eu tinha fotografias dos jogadores da seleção e de alguns contextos onde estávamos a ter treinos. E eles perceberam que nós éramos adjuntos do peseiro e a partir daí começou a ser uma festa. E felizmente aí consegui desanuviar porque estava mesmo a pensar que tinha terminado a minha aventura pela Arábia Saudita, porque quis tirar uma fotografia a uma metralhadora e estava praticamente a ser, entre aspas, preso, mas não, felizmente não aconteceu porque o tradutor depois apareceu e explicou e pedimos desculpa e acabou por ser uma sensação de... do que não é a liberdade e do que para nós é uma coisa, um ato livre sem maldade nenhuma, sem intencionalidade nenhuma, mas para eles é uma regra e é um costume e é uma lei. E nós temos no contrato, eu lembro perfeitamente dessa cláusula, que havia uma cláusula, estava escrita em árabe e outra parte em inglês e dizia: qualquer ato de quebra ou violação dos costumes e das leis e fotografias pertencia leva a rescisão de contrato por justa causa. Não se afaste. Boa. Mas felizmente correu bem. Há bocado falaste de contexto na Arábia Saudita e eu lembrei-me do contexto porque também acompanhaste o José Peseiro nessa aventura no Futebol Clube do Porto 2015-2016, que resultou na perda da Taça de Portugal com o Braga, não foi? Nos penaltis. Grandes penalidades. Como é que foi viver essa aventura a meio termo, porque no fundo chegaram ao meio da época, não é? Sim. E acabaram mal. A perda... foi, para mim, quando eu costumo falar isso com familiares ou amigos que se lembram disso, porque foi uma passagem muito curta, foram cerca de 5 meses, de janeiro a maio, terminou início de junho, terminou 2 dias após a final da Taça, fizemos a final da Taça, fomos para o Porto, fizemos mais um jogo que estava definido como um jogo amigável num clube por causa de uma instituição de solidariedade e a partir daí fizemos as nossas malinhas e saímos do Futebol do Porto, infelizmente, porque não ganhámos a taça. Porque efetivamente quando chegamos em janeiro entramos num momento que eu considero, daquilo que conheço e do Futebol do Porto e daquilo que acompanhei durante tantas décadas o Futebol Clube do Porto e o futebol português, o Futebol Clube do Porto passava por um dos momentos mais complexos e complicados da história do clube. É o célebre pós-Lopetegui, que marcou ali uma fase do Futebol Clube do Porto. Havia uma equipa e um plantel com muitos jogadores que estavam naquele momento que nós entramos já a treinar até à parte para poderem sair, contratações, lembro-me 2, 3 nomes que tinham vindo e que não tinham resultado e que estavam a tentarem ser colocados no mercado de inverno para poderem sair. Havia muitas dificuldades, mas era um clube que não se podia dizer que não. E eu acho que o Zé teve muito bem, porque nós saímos do Egito, precisamente do Al Ahly, que acabou de ser o último adversário meu agora no AS FAR, que jogámos para a Liga dos Campeões, as curiosidades da vida. Tivemos no Al Ahly, que é o grande clube africano da história de todo o continente africano, é o maior clube de todos os tempos, e nós estávamos no clube há 3 meses e quando surgiu a proposta do Futebol do Porto, e o Zé disse: eu não posso dizer que não. É uma oportunidade única, temos que sair. Fizemos uma aventura de saída do Egito verdadeiramente à prison break, como eu costumo dizer, e que já tive a oportunidade, porque ninguém sabia. Quando souberam, após 15 minutos, o hotel onde nós estávamos tinha cerca de 500 adeptos do Al Ahly à porta para impedirem-nos de sair, até porque estávamos num momento muito bom do desportivo, tínhamos obtido várias vitórias e a equipa estava a jogar muito bem, e o mundo, eu hoje conheço muito bem o mundo do Norte da África,
é completamente louco pelo futebol, e o Al Ahly tem 2 milhões de sócios ultra, que são aqueles sócios que vão a todos os jogos em todo o lado do país e do mundo, E que estão à porta do centro de estágio. Não é? invadem o centro de estágio quando não se ganha, invadem tudo o que houver para invadir, e já tiveram até casos muito difíceis, como foi o caso do nosso carismático treinador Manuel José, que foi lá vencedor de tudo e mais alguma coisa durante tantos anos, em que passou por momentos difíceis, porque houve aquela célebre A Primavera Árabe, não é? Primavera Árabe, Claro, que claro. coincidiu Verdade. com a morte de muitos adeptos no estádio e de uma situação muito complicada. Nós não tivemos essa situação, felizmente, mas tivemos uma situação que sabíamos que, se no momento em que, se a saída não fosse rápida e instantânea, os adeptos, pressionando, como eles fazem tipicamente, as direções, não iriam deixar, e iriam impedir, e iriam complicar muito a saída. E o Zé decidiu que tinha que ser feita quase em vamos embora, demos treino de manhã, o Zé reuniu com a direção não aceitou o amigável, foi metida a cláusula, acionada a cláusula. No momento em que o dinheiro entra, isto tudo em questão de horas, no momento em que o dinheiro entra, nós estávamos já com as malas feitas, nós próprios tivemos que ir ao quarto do hotel do Zé, fazer as malas do Zé, porque o Zé estava a fazer a negociação e a fazer os procedimentos necessários para o dinheiro entrar na conta do Al Ahly para podermos desvincular-nos. Vamos para dentro do carro, malas, os adjuntos, era eu e mais 2 adjuntos, neste caso o Vítor Peseiro e o Ricardo Dionísio, eu e eles os dois, mais apanhámos o Zé Peseiro, aeroporto, e esperar que ninguém nos impedisse de sair, porque se existe, e existiu, cerca das 8 da noite sai a notícia em Portugal, e nós apercebemos-nos, sai a notícia da possibilidade do Zé Peseiro ser o treinador, Sim. e da desvinculação do treinador do Al Ahly, e em 15 minutos nós já não podíamos sair do hotel. Se não tivéssemos saído antes, nós já estavam não no iríamos aeroporto? conseguir. Já estávamos no aeroporto, felizmente. Mas E- em zona de embarque ou em ainda? zona de embarque. Ok. E por isso foi possível sair, porque eu tenho a consciência de que se dura mais 1 hora ou 2 e este processo já não era possível, pelo menos nós sairmos naquele momento. Pois poderíamos ter que conseguir sair, mas seria já num processo diferente. Para podermos ser apresentados 24 horas depois na cidade do Porto, pelo Pinto da Costa, e que apresentou em modo de surpresa o José Peseiro, porque foi na altura praticamente uma apresentação que ninguém esperava, e que na verdade não, como sabemos e como tu sabes, existe sempre vários nomes que vão surgindo, e nunca tinha surgido o nome do Zé, e até porque o Zé estava a trabalhar e não foi um dos veiculados naquele momento, e de repente nós conseguimos chegar a Portugal em modo prison break, como costumo dizer, porque as pessoas depois também não têm, quem nunca trabalhou no Norte da África não tem noção da loucura, do paixão, daquilo que se mistura entre fanatismo, paixão, amor, mas depois também o lado do fanatismo que é levado aos extremos, e que naquela altura estava a ser positivo, mas que quando se trata de tirarem-nos algo, eles não percebem porque é que o Zé Peseiro queria trocar o Al Ahly, que é o maior símbolo desportivo de futebol da África, por um Futebol Clube do Porto, mesmo que fosse para nós, no nosso país, naturalmente, Claro. e na Europa, um grande clube de dimensão internacional, e de que toda a gente, todo o português sonha treinar um dia. Nós entramos no Futebol do Porto, como há pouco disseste, num período difícil. Acho que conseguimos, de forma muito meritória para o Peseiro, congregar peças, congregar ideias, congregar espírito. O campeonato estava já muito distante, Sim, praticamente era Benfica matematicamente Sporting. impossível de conquistar. Fomos congregando, dando espírito, conseguimos passar à final da taça, e a final da taça era no fundo o nosso exame, Claro. o nosso exame final. E o exame final, acho que chegámos bem preparados ao exame final, bem coletivos,
bem sintonizados como equipa, fizemos um bom jogo. Infelizmente não nos correu bem dentro do terreno porque começámos a perder muito cedo, tivemos que ir atrás do resultado e isso provocou-nos necessariamente mais risco. Mesmo depois de estarmos a perder 2-0 com erros evidentemente defensivos e que quem se lembra da final, Claro. que eu lembro pormenorizadamente da final, não são normais, não são habituais. Nós conseguimos dar a volta e conseguimos empatar no último minuto com a entrada do André Silva, que fez um extraordinário golo. Nós estávamos muito bem, o prolongamento foi claramente muito por cima para nós, podíamos ter chegado ao 3-2 também pelo André Silva e fomos para os penaltis, e nos penaltis aparece-nos aquilo que nós conhecíamos bem porque tínhamos estado no Braga, o Marafona, guarda-redes, carismático, que nas grandes penalidades é fortíssimo, sempre foi. Ele defendeu do Maxi Pereira, não? Ele defendeu do Maxi e defendeu também do Herrera. Ok. E eu lembro-me que o Marafona, depois nós vamos, não sei se te lembras, mas o Zé é treinador do Sporting Clube Braga no ano a seguir. Saímos do Futebol Clube do Porto e vamos para o Sporting Clube Braga e apanhamos o Marafona e aí percebemos porque é que era tão difícil marcar penaltis, porque ele verdadeiramente nos treinos, aquilo era apostas atrás de apostas de jogadores que não conseguiam marcar praticamente nenhum penalti a ele. Ele era mesmo um especialista, um expert, ao ponto de haver grandes apostas, no fundo, jogadores de elevadíssimo nível e que marcavam penaltis com maior das facilidades, contra o Marafona tinham dificuldades. Nós em 5 falhámos 2 e por isso perdemos a final contra o Braga e sentimos que era o nosso exame e como não passámos, e passar ali era ganhar o título, não era fazer mais nada que não fosse ganhar o título. Infelizmente, acho que desportivamente merecíamos, porque fizemos um bom trabalho, os jogadores conseguiram-se congregar à volta do objetivo de vencer a Taça de Portugal, mas o futebol não é de justiças, o futebol é de quem marca, de quem ganha, de quem consegue fazer mais golos do que o adversário, e naquela altura e naquele jogo nós tivemos mesmo perante alguns azares do futebol, nós conseguimos dar a volta até chegar aos penaltis, mas os penaltis, acho que aí não foi sorte ao azar, acho que aí foi claramente o guarda-redes do Braga era um expert fenomenal, difícil de marcar mais do que aquilo que nós marcámos, e por isso, olha, acabou a realidade de Porto, que para nós foi extraordinária, curtíssima, infelizmente, mas extraordinária. Mais um momento de registro que tive a sorte e a felicidade de poder passar junto do Zé, e que me deu, e que hoje ainda me lembro de muitos pormenores que verdadeiramente fazem daquele clube um clube gigante e um clube de grande impacto na carreira de qualquer pessoa. Outro tipo de contexto é Liga Revelação pelo Sporting. O Alexandre foi treinador principal. E é uma experiência também, ou das primeiras experiências? Eu depois de... como o Rui há pouco disse, são muitos clubes, porque também eu percebi muito cedo que jogador não tinha capacidade para fazer da minha vida vida de jogador. E como tal, fiz aquilo que Portugal felizmente me permitiu, e os meus pais, e foi estudar, entrar como treinador muito cedo, percorrer as camadas jovens. O Alverca foi o meu clube durante uma década, nas várias camadas jovens, no tempo muito grande, muito positivo e muito forte do Futebol Clube Alverca nas camadas jovens, que disputava com o Benfica, com o Sporting, pelos primeiros lugares, e que tivemos pessoas muito, muito carismáticas no Futebol Clube Alverca na altura. Estamos a falar de Josualdo Ferreira como treinador, José Coceiro como administrador, Carlos Pereira como coordenador, João Couto como um dos pessoas com quem trabalhei, eu e o meu pai na altura, porque o meu pai acabava e ainda hoje está ligado ao futebol como part-time, mas hoje já reformado, continua a ser o seu principal, a sua principal atividade, sempre muito ligado aos miúdos e à formação. Eu entrei
por aí, Em que ano? estamos a falar de 1994, ou seja, Então foste quando eu campeão comecei, no Júnior ou não? eu fui, O Lima era o treinador, não é? isso mesmo, o Lima era o treinador, eu era o treinador da equipa B. Ok. E eu, no ano a seguir, o Lima vai para adjunto do José Coceiro, na equipa A, segue ali para treinador da equipa A, juntamente com o José Coceiro, que era o treinador principal, porque tinha sido administrador, mas depois foi treinador da equipa A do Alverca, e eu peguei na equipa que tinha sido campeã. Ok. A equipa é campeã com o Lima, num ano surpreendente, Claro. não é? O Alverca é o único título de campeão nacional das camadas jovens, é nesse ano. Não, nesse plantel não está o irmão do Ruben Amorim? O irmão do Ruben Amorim foi meu jogador e jogador do meu pai nas camadas jovens do Alverca. Eu tenho a ver. O Mauro Amorim. Mauro O Mauro Amorim, o Ruben foi meu jogador na seleção de sub-19 de Lisboa. As seleções que albergavam jogadores que ainda não tinham sido da seleção nacional. O Ruben era um dos casos. Foi meu jogador. E jogava onde? No Belenenses. Okay. E o Ruben, é curioso que eu depois venha a apanhar o Ruben onde? No Sporting Clube Braga, como adjunto do José Peseiro. Okay, na primeira vez, na antes. primeira 12-13, onde o Hugo Viana, Também onde estava. o Mossoró, onde o Custódio, onde era a parte daquela equipa que perdeu também a Liga Europa. que depois Em 2011 perdeu a Liga Europa em 2011. com o Leonardo Jardim. Espetacular. Eu apanho o Ruben Amorim como jogador 2 vezes. Na seleção de sub-19 de Lisboa, um momento interessantíssimo que nós ganhamos o Inter Associações em Lisboa, no Jamor, com o Ruben Amorim como médio centro. Ganhou a quem já agora? Ganhámos a seleção do Porto. Okay. A seleção do Porto. Tínhamos o Silvestre Varela, também. Eles eram meninos, 19 aninhos, um sonho incrível de serem grandes jogadores e jogadores de seleção A, mas ainda não tinham nunca sido chamados à seleção A. Porque as seleções de Lisboa, do Porto, de Aveiro, de todas as regiões, servem precisamente para isso, para ainda apanhar nesta fase já muito avançada da carreira de jovem, que é a última fase, ali a entrar em quase sénior, jogadores que não foram selecionados às seleções nacionais, mas que ainda podem vir a ser jogadores de altíssimo nível. Aconteceu nesse grupo, Silvestre Varela, Ruben Amorim, ainda existiu Tiago Costa, ainda existiram vários, mas o Ruben foi um caso muito curioso, que nunca foi à seleção A, vai à seleção de sub-19 de Lisboa e depois entra na equipa sénior do Belenenses. E aí começa a fazer a carreira dele. Mas eu estava há pouco a falar que já, comecei no Alverca, jogava contra o Ruben Amorim. O Mauro Amorim foi meu jogador. E também foi jogador do Lima. Inclusive, essa seleção tinha, essa equipa que ganhou, tinha o Daniel Amoreirinha, tinha o Artur Futre, que era sobrinho do Paulo Futre, e eu pego no Alverca no ano a seguir, na equipa do ano a seguir. Depois, quando eu saio, eu estou 8 anos com o José Peseiro e a última experiência que eu estive com o José Peseiro foi nos Emirados Árabes Unidos, no Sharjah, onde agora até está, por exemplo, o José Moraes, que saiu do Al-Ahda, onde também nós estivemos, e está agora no Sharjah, ou seja, os 2 clubes que nós treinamos, que eu tive o prazer de treinar nos Emirados como adjunto do José Peseiro. Em 2018 nós saímos do Sharjah e aparece-me a primeira possibilidade de ser treinador principal sénior, que é no Real Massamá, na segunda liga, na única momento em que o Real Massamá foi clube da liga profissional, neste caso da segunda liga. E é depois do Real Massamá que eu entro no Estoril Sub-23, no primeiro projeto do Sub-23, na primeira Liga Revelação do Sub-23, a convite do Pedro Alves. Pedro Alves, que neste momento trabalha há alguns anos na gestão e na direção desportiva de vários clubes, neste caso está associado ao Futebol Clube Alverca, mas está associado ao Grupo City, ao Grupo City, desculpa, não está correto, é ao Grupo de Investimento do Vinícius Júnior, em que o Alverca faz parte desse investimento. O Pedro Alves convida-me para o Estoril, porque o Pedro Alves nessa altura era o diretor desportivo do Estoril, e eu começo na equipa de sub-23 do Estoril. Em dezembro, estou lá 2 meses e meio, e em dezembro surge a oportunidade de treinar o Sporting. Eu aceitei...
a equipa estava a ser treinada pelo Tiago Fernandes. Ok. Mas já tinha tido outro treinador antes do Tiago Fernandes, que eu acho que começa... não acho que comece com o Tiago Fernandes, porque é uma nova equipa, porque acaba por acontecer algo no Sporting no ano anterior, que é a eliminação ou o desaparecimento da equipa B. Ok. E o aparecimento de uma equipa sub-23. Ok. No fundo, a equipa de sub-23 que eu treino, em 2018-19, é a segunda equipa do Sporting, que tem jogadores, na altura, como Daniel Bragança, como Mateus Nunes, que foi meu jogador no Estoril, e que depois eu disse, olha, está aqui um bom jogador para poder fazer carreira ao mais alto nível, e que há muito pouco tempo é profissional e já joga desta maneira, por isso eu acho que ele, se tiver contexto, ele pode chegar ao mais alto nível. E o Mateus Nunes, na altura? eu treinava o Estoril, onde o Mateus Nunes estava integrado na equipa A do Luís, que é selecionador da equipa B da Seleção Nacional. Okay. Agora está-me a faltar o nome. Também a mim. Já lá vou, mas é Luís. Que foi treinador da equipa do Rio Ave vários anos e de várias equipas na Primeira Liga, e que agora é selecionador da equipa B. Foi substituir o Rui Bento, o Rui Jorge. Foi substituir o Rui Jorge. Luís Freire, isso mesmo. Faltava-me o Freire. Sim. O Luís Freire... Mas o Mateus Nunes jogava aqui, é médio? O Luís Freire treinava, há muitos anos atrás, chegou a treinar o Iriceirense. E o Mateus Nunes é de Ericeira. O Mateus Nunes andava ali nas camadas jovens do Ericeira, mas já era um craque e já jogava na equipa do Luís Freire. Há muitos anos, há alguns bons anos atrás. É por isso que o Mateus Nunes vai treinar e vai incorporar o Estoril. Mas como o Mateus Nunes era ainda muito jovem, e a equipa do Luís Freire na equipa A era muito forte, ele treinava com a equipa A, mas jogava com a equipa B, que era a minha. Quando eu salto para o Sporting, quando eu saio para o Sporting, nós temos um jogo umas semanas antes na academia contra o Sporting, eu o treinador do Estoril. Okay. Ganhámos ao Sporting, o Mateus Nunes fez um grande jogo. O Mateus Nunes nesse jogo jogou a médio esquerdo, a médio centro e a 10, a segunda ponta de lança, a segunda avançado. E fazia bem em qualquer posição. E jogava com a esquerda e com a direita, e com aquela capacidade típica dele de progredir com a bola, e fez coisas incríveis. E quando eu entro no Sporting, eles referem-me, o scouting do Sporting refere-me que estavam em observação do Mateus Nunes, o que é que eu achava. E eu fui o primeiro a dizer, olha, acho muito bem, e acho que é uma perda se vocês não o conseguirem, porque envolvia depois transferências e envolvia, mas eu acho que vale, porque ele, sem o passado de grandes clubes, de grandes instituições desportivas, porque não tinha, consegue fazer o que ele faz, enquadrado e bem enquadrado e ao lado dos melhores, como tem o Sporting, ele pode chegar onde se calhar ninguém pensa que pode chegar. Se eu diria que ele podia chegar onde ele chegou, onde ele chega, onde ele está neste momento, eu não diria logo, porque ainda são grandes passos. Claro. Mas a verdade é que ele incorporou muito bem o Sporting. Ele também beneficiou de algo, que foi o Daniel Bragança, era meu jogador, e entendeu-se no Sporting, e bem, que ele precisava de jogar a um nível competitivo mais alto. E ele saiu para o Farense, que estava na Liga 2. E abriu espaço para o Mateus Nunes entrar também como médio centro e jogar sempre. No ano a seguir, ele já era chamado por vezes para treinar com o Kaiser, que era o treinador do Sporting, e no ano a seguir o Ruben Amorim entra. E o Ruben Amorim, acho que facilmente percebeu o que é que tinha ali, e o Mateus aproveitou a oportunidade, mas existiu também o Daniel Bragança, existiu também 2 ou 3 jogadores que ainda eram mais novos, como o Nuno Mendes, como o central atualmente do Sporting, que é da Seleção Nacional, Gonçalo Inácio. Existiram ali vários miúdos que estavam, que tinham um grande valor. Foi para mim um momento muito interessante. Não era totalmente aquilo que eu queria para a minha carreira, que era estar nos séniores, era estar
ali numa ponte para os séniores, mas a realidade de Sporting permitiu-me também trabalhar com esta gente de grande valor e de grande qualidade e ajudá-los de alguma maneira, embora durante pouco tempo, mas ajudá-los de alguma maneira a potenciarem-se para poderem chegar ao mais alto nível. E isso foi muito interessante. Por falar em potencializar, o que é que... E damos um salto gigantesco para a África, para o Petro, Angola. Como é que é chegar a esse clube? E o que é que há de matéria de recursos humanos em Angola? Imagino que haja muita matéria que não é conhecida nem sequer reconhecida, digo eu. Sim, eu já tive a oportunidade de falar e a entrada de algumas pessoas, neste caso de uma estrutura desportiva e técnica portuguesa no Petro, permitiu não só desenvolvimento de um conjunto potencial que existia dentro do clube. Um dos casos, por exemplo, é o Pedro Bondo, que neste momento é jogador do Famalicão e que foi jogador do Sporting B, precisamente porque as pontes criadas entre Angola com portugueses, neste caso Bruno Vicente como diretor desportivo do Petro, que desde que chegou foram sempre campeões. Treinadores portugueses, neste caso eu entrei e tive 3 anos com o Bruno Vicente e no estrutura do Petro, a seguir entrou o Ricardo Schell, que também foi campeão, e que juntamente com o Pedro Gonçalves como selecionador de Angola, houve vários jogadores que jogaram em Angola e que jogavam em Angola e conseguiram fazer percurso para fora de Angola, e outros que, estando em Angola e que mantendo-se no Petro, têm uma visibilidade de contexto africano muito alta, porque o Petro passou a ser uma equipa de referência no contexto de futebol africano ao mais alto nível, que não era. Pois. Era uma equipa que primeiro já não ganhava há muitos anos em Angola, agora tem ganho sempre, porque conseguiu criar uma estrutura com os melhores jogadores, mas também uma estrutura técnica e desportiva e de profissional que permite não só ser o melhor clube de Angola, como também estar nos melhores 16 da África, nos melhores 8 da África. E nós conseguimos chegar à meia-final da Liga dos Campeões, e isso foi marcante, com jogadores angolanos, portugueses e brasileiros. Uma mistura de jogadores que tinham a gênese do futebol africano, mas que também misturados com alguns jogadores vindos de Portugal ou estando em Portugal, mas que vinham do Brasil e que já estavam em Portugal há vários anos, bem enquadrados, potencializaram muito vários jogadores angolanos que hoje estão na seleção, que hoje estão até noutros países a jogar. Eu tenho um, que é o Tó Carneiro, que é o defesa esquerdo da seleção angolana e que foi do Petro e que neste momento é jogador do AS FAR, do FAR Rabat, que é uma das melhores equipas de Marrocos e que joga o Liga dos Campeões. Outro é o Pedro Bondo, que joga no Famalicão, e existem outros nomes também, mas também existiu uma evolução do Petro ao ponto de haver jogadores que também saíram de Portugal e que foram encontrar no Petro uma forma de fazer carreira de valor acrescentado e de, principalmente economicamente, contratos que lhe potenciaram e que potenciaram as carreiras. Existem vários jogadores, Jonathan Toro, Alexandre Guedes, Hugo Marques, Anderson, Soares, que neste momento já acabou a carreira, mas que foi um médio centro que entrou há muitos anos no Futebol do Porto e depois fez carreira pelo Aroca e pelo Penafiel e por Gil Vicente e etc. Jogadores que já tinham feito carreira em Portugal, que tinham uma carreira em Portugal, mas que foram encontrar no Petro um espaço para desenvolver-se. O Petro permitiu, com a estrutura técnica e desportiva, condições não só de trabalho, como também de potenciação e de ambição desportiva, porque vai para lá de Angola. Ele vai para lá de Angola e neste momento continuam, e existem outros jogadores, nestes últimos 2 anos continuaram a ir jogadores de Portugal para Angola porque tem boas condições contratuais e também boas condições
para viverem melhores do que alguma vez as pessoas quando pensam para Angola. E começou-se a ouvir falar disto em Portugal, começou a haver de tal forma este discurso em Portugal, entre os jogadores, que havia jogadores que queriam que um dia serem convidados para o Petro, porque o Petro permitia estágios em Portugal, nós em Angola viajávamos só de avião, jogávamos na Liga dos Campeões. E porquê isso do avião? Há clubes que vão de autocarro? De autocarro. Grandes distâncias? E de autocarro não é preciso ser grandes distâncias. 200 km ou 300 km em Angola podem demorar 8 horas ou 9 horas. Tipo Brasil, sim. E nós, felizmente, no Petro, tínhamos uma realidade que, mesmo sendo Angola e que mesmo tendo dificuldades inerentes ao estado dos campos, à qualidade de alguns espaços desportivos que não são as melhores e que não são aquelas que o país merecia e que os futebolistas mereciam, porque há muita qualidade e muito talento, mas que o Petro consegue permitir, e por isso é que é o melhor clube de Angola neste momento de longe dos outros todos, porque consegue permitir aos jogadores e ao desenvolvimento do trabalho que fazem todos os dias condições e uma potenciação verdadeiramente de alto nível e que os jogadores se sentem bem e que depois se projetam e que depois naturalmente respondem com títulos. Claro. Porque senão então, porque na verdade a fome e a vontade de comer de parte dos jogadores que encontram ali também um espaço de vida familiar boa, inerente a condições que não são iguais à que encontram na Europa, mas que em alguns aspectos até são melhores e que permitem depois potenciar as carreiras e ganhar a sua vida e fazer o seu mielheiro para poderem, depois de acabar a carreira, poderem ter uma vida diferente. E agora é Marrocos, não é? Entretanto, houve uma passagenzinha pela Tunísia, defraudada completamente pela organização e pela forma como o clube depois também não soube, até porque teve depois vários problemas ao nível do presidente, que também teve problemas judiciais e que acabou por ser mesmo preso durante um ano e que prejudicou imenso a continuidade do trabalho, mas neste momento Marrocos, que está na senda da África, porque a África neste momento, Marrocos recebe campeonatos do mundo, campeonatos da África, campeonatos de várias modalidades, futsal, handball, basquetebol, porque tem condições neste momento logísticas. Ganhou o Mundial Sub-20 Ganhou o Mundial de Sub-20, foi uma das melhores equipas do Mundial de Sub-17 de futebol, é vencedora do Mundial é vencedora da CAN, no fundo da África, de futsal, tem vários estádios já feitos para o Mundial, alguns ainda vão ser construídos também, condições muito acima do que é normal em África. Neste momento eu acho que é o único país que se equipara ou que se equivale a Marrocos do ponto de vista do desenvolvimento desportivo é a África do Sul, o único. Mesmo o Egito, que tem muita coisa muito acima de outros países da África, Marrocos neste momento é onde existem os holofotes de toda a África, até porque eu acho que eles estão a querer e já conseguiram ter um Mundial, vão ter o Mundial de 2030 juntamente com Espanha e Portugal, mas eu não sei se... Eu já tive algumas informações de que o grande objetivo é serem o primeiro país da África a receberem os Jogos Olímpicos. Okay. E estão a dotar-se de infraestruturas rodoviárias, de saúde mesmo, de económicas, sociais e principalmente desportivas, de um nível muito acima daquilo que nós esperamos para aquilo que é um país do continente africano, mas que está completamente a léguas de distância, e eu acho que vai, nos próximos 10, 20 anos, marcar a diferença que já está a aparecer inesperadamente, mas que é o resultado já de 2 décadas de trabalho, que é, por exemplo, terem sido campeões do mundo sub-20. Claro, então não. E com jogadores que conseguem se afirmar a nível mundial em qualquer país, como é o caso da seleção de Marrocos, que tem jogadores de nível mundial. Não é? Havia algum jogador do seu clube lá no
Não é Os campeões. Não, tivemos um ou dois jogadores que foram chamados à seleção A. Não, Mas- eu digo de Mundial Sub-20. Não, temos ok, dois boa. jogadores, não jogaram com regularidade. Um deles jogou um jogo, que é o defesa esquerdo, mas não eram os dois jogadores de campo, neste caso defesa direito e defesa esquerdo, não jogaram com regularidade. Tínhamos o terceiro guarda-redes da seleção, que foi precisamente o guarda-redes que, por inerência das sortes que aconteceram durante o jogo, defendeu nas meias finais os penaltis. Pois foi, é verdade. E defendeu 2 ou 3. E é nosso guarda-redes. É o marafona marafona do Marroquino, que ficou, ficou no marco do campeão do mundo sub-20, porque na meia-final contra a França já me lembro, sim. defendeu os penaltis. Depois chegou a todos. final, não? Ou Não, voltou outro? depois voltou outro. Pronto, porque ok. porque ele não é o número 1 da seleção. Ok. E ele defendeu só os penaltis. Espetacular. E foi, no fundo, histórico, porque conseguiu apurar a equipa para a final. Claro. E foi o único jogo que foram a penaltis, e ele foi o obreiro, e ficou muito, muito, muito bem visto, né? E muito, muito marcante. Mas temos alguns jogadores. A seleção A de Marrocos só tem 3 jogadores que jogam em Marrocos. 2 são guarda-redes, um é defesa esquerdo. E não é o titular. Ou seja, a equipa, o 11 titular, mais quase todos os jogadores jogam na Europa, ou na Arábia Saudita, ou no Qatar, nas grandes equipas, e vêm da Europa, fundamentalmente. Existe uma seleção, e neste momento o futebol marroquino tem tanto carisma e tanta qualidade, que eles conseguem ter uma segunda seleção, que foi vencedora de 2 competições nos últimos 6 meses, de seleções. Uma competição que se chama Sushan, que é a CAN, mas com jogadores só que jogam em África. Era muito engraçado ver isso na Europa. Eles foram Eu vencedores. adorava que houvesse isso na Europa. Foi uma competição que decorreu durante o mês de agosto. Sim. A Marrocos ganhou. O melhor jogador é o meu capitão. Foi o melhor jogador da competição, que foi também o melhor jogador da Copa Árabe, que acabou agora no dia 18, e que ganharam à Jordânia. Essa seleção tem 4 jogadores nossos, e é uma seleção tão boa que consegue 2 competições ganhar às melhores equipas da Arábia Saudita, às melhores equipas do Egito, porque, no fundo, um bocadinho como antigamente se dizia que o Brasil conseguia fazer 2 seleções e disputar o Mundial. Claro. Marrocos, neste momento, em África, consegue ter uma seleção B, que eles chamam como seleção B, que é a melhor da África. Que poderia disputar a CAN e provavelmente disputaria a vitória da CAN, mas que não disputa porque é uma seleção A que, maioritariamente, os jogadores não são os jogadores que jogam em África. Sim. Mas o nível de qualidade que se encontra numa seleção B de Marrocos, que acabou de ganhar agora a Taça Árabe, é muito elevado, mesmo muito elevado. E que a maioria joga em Marrocos, mas que não joga só em Marrocos, joga também na Arábia Saudita, mas curiosamente esta Copa Árabe obrigava a que todos os jogadores jogassem nos países árabes. E por isso fez uma seleção que foi a vencedora, mas de muita qualidade. E por isso existe realmente muitos jogadores. Eles conseguem fazer... Eu acho que eles neste momento faziam 2 seleções, disputariam a CAN, e claramente eram 2 seleções que disputariam para vencer a CAN. Marrocos é claramente a principal candidata, mas o povo marroquino está ávido de ganhar, e agora a única coisa que espera é ganhar. Pois, claro. E por isso está ao rubro. Marrocos está ao rubro, porque é um bocadinho um país que de repente está ao mais alto nível desportivo em África e mesmo fora da África. Sim. E nós sabemos, Marrocos há 20 anos não era isto, há 10 anos não era isto. E como é que é ser português em Marrocos, partindo do ponto de vista factual? Marrocos ganhou 2 vezes a Portugal em mundiais, não é? 3-1 em 86 e agora em 2022 1-0. Eles brincam consigo, não? Os jogadores, ou nem por isso? Eles primeiro, nota-se algo que é a autoestima do povo marroquino e do jogador marroquino cresceu muito nos últimos meia dúzia de anos.
por causa destas vitórias e por causa de ter jogadores que atingiram o mais alto nível desportivo. Eu acho que aconteceu aquilo e está a acontecer aquilo que aconteceu connosco há 20 anos atrás, em que começámos a ter jogadores de altíssimo... Nós sempre tivemos grandes jogadores. A própria geração de 80, que perdeu com Marrocos, mas que era uma geração que tinha Paulo Futre, Chalana, jogadores de Jordão, Sim, jogadores Fernando Gomes, jogadores de uma excelência, mas que, derivado do futebol e do contexto do futebol também na Europa, não conseguiram nunca se ingrar no futebol europeu. Tivemos o caso do Paulo Futre, mas era muito difícil sair de Portugal. E a partir de determinado momento nós tivemos nos últimos 25 anos uma exportação de jogadores e hoje somos o país com menos quantidade de jogadores, se calhar per capita, com mais jogadores de alto nível a jogar no futebol mundial. Sim. Temos uma grande autoestima, o Ronaldo fez o que fez por Portugal, o Mourinho, no fundo, os grandes nomes. Portugal é visto em Marrocos como um país que, através do futebol, se deu ao mundo. E eu acho que eles estão a fazer o mesmo. O mesmo caminho. E quando ganharam a Portugal, enquanto que quando ganharam a Portugal em 80, eu não os ouço a falar disso. Eles falam muito quando ganharam a Portugal do Ronaldo. E sim, aí eles olham para Portugal como aquilo que eles também querem ser, mas que neste momento já estão, de certa forma, a sê-lo. A sê-lo porque conseguiram ir às meias finais do Campeonato do Mundo. Claro. As expectativas subiram muitas e por isso as exigências são muito grandes. Eu acho que eles, neste momento, tudo o que não seja ganhar títulos é sempre uma decepção. E ainda por cima, agora com este título do campeão do mundo de sub-20, foi algo muito marcante. Claro. Muito marcante para o povo marroquino. A autoestima está muito elevada. O jogador marroquino neste momento é um jogador apetecível e vendido para qualquer parte do mundo como um grande jogador e no fundo isto é uma bola de neve. Eu acho que eles estão a aproveitar porque eles estão efetivamente também a dar muito valor ao desporto, ao futebol muito. Sim, mas os Jogos Olímpicos já é um pensamento muito à frente, não é? Mas eu acho que eles estão a querer, porque, por exemplo, eu não vejo só construção de estádios. Pois, eu vejo construção de pavilhões, hospitais também, pistas, hospitais, estradas. Claro. Neste momento, eu tive o prazer, estive lá o Zé Peseiro agora a assistir aos últimos jogos das seleções para o apuramento da última equipa para ver se vai ao Mundial a última equipa africana. Que está a disputar agora a possibilidade de ainda ir para a última vaga do Mundial. O Zé Peseiro não conhecia Marrocos e estivemos a conversar e ele ficou fascinado porque quem chega a Marrocos anda em autoestradas mais modernas do que aquelas que nós temos neste momento em Portugal. Encontra desenvolvimento, construção, encontra muita coisa em construção. Existe muito desenvolvimento de muita coisa. Claro que eles estão-se a queixar pelo facto de não estar a ser acompanhado por alguns aspectos, como, por exemplo, os hospitais públicos, os ordenados que têm que subir, o ordenado mínimo ainda é bastante baixo, há algumas questões sociais. Tem um orgulho muito grande na pátria, na bandeira, e principalmente no rei. O rei, sim. O rei é algo que é intocável, é acima de tudo, e que eles sentem que ele vai sempre ser a proteção e a possibilidade, porque há um governo. É um rei, mas não é o rei que governa. Mas o rei, eles têm no rei a esperança sempre de que vai conseguir tomar o bom rumo do país. E, na verdade, o país está a fazer algo como nós próprios fizemos, por exemplo, com a Expo 98, com o Europeu de 2004, que está-se a expor ao mundo. E está a ser falado, e está a ser mostrado para todo o mundo, e está a ter verdadeiramente... está a caminhar para poder, se calhar, ser o primeiro país da África a ter
também sucessos desportivos acima do normal. E já agora, qual é que é... Falou do caminhar de Marrocos, qual é que é o caminhar do Alexandre Santos? Pois, o caminhar, há uma frase muito... Tenho um grande amigo meu que chama-se João Paulo Costa, que utiliza muito, que também foi meu grande companheiro de luta do futebol, e nunca trabalhámos juntos no futebol, mas trabalhámos sempre juntos na mesma equipa ou no mesmo clube, mas trabalhámos sempre juntos na carreira, fomos como que vivendo ao longo do tempo os sucessos, os insucessos também, porque a carreira também é feita de insucessos, mas o partir pedra ao longo desta vida, tivemos um registro muito parecido. Ele utiliza muito a frase de o caminho faz caminhando. E eu mais do que pensar naquilo que vai ser, penso naquilo que consegui construir e naquilo que é o presente, que é, neste momento, tentar ser campeão de Marrocos. É duro a pressão que sentimos quando, por exemplo, empatámos o último jogo do campeonato, que já vai lá há algum tempo, mas que empatámos o último jogo do campeonato, nós empatámos, foi a 8ª jornada, e estávamos em primeiro, em igualdade pontual com o Wydad Casablanca. Neste momento estamos a 2 pontos do Wydad Casablanca. O próximo jogo do campeonato será em Casablanca contra o Wydad. Okay. E eu senti a frustração dos adeptos de forma muito forte por termos empatado o último jogo. Porque a linha entre o sucesso e o insucesso no clube onde estou é extremamente quase... é tão fina de que um empate à 8ª jornada e ficando a 2 pontos do primeiro parece que foi uma catástrofe. Eu percebo, sim. É lógico que racionalmente não foi uma catástrofe, mas para os adeptos ganhar o título de campeão é fundamental. E há quanto tempo é que não são? Foram em 2022. Okay. Estiveram muito próximos do ser em 2023 e o ano passado conseguimos, quando eu entrei foi a meio da época, ou um pouco mais do que a meio da época, já não era possível ser campeão matematicamente, mas conseguimos o 2º lugar e por isso estamos na Liga dos Campeões. Mas o grande sonho é ser no presente e nesta época conseguir fechar a época com o título de campeão de Marrocos, que é muito difícil porque em Marrocos no mínimo existem 4 candidatos, sim, no mínimo, claro. E existe sempre mais um ou mais 2 que se chegam aos topos das classificações e que muitas vezes disputam e que já foram campeões, porque neste momento em Marrocos existem já 8 ou 9 equipas que já foram campeões. E eu espero que nós consigamos continuar uma boa época e consigamos chegar ao fim da época e consigamos, como Jorge Jesus dizia, o mais importante é andar lá encostado, que é para poder ganhar os títulos. Se não andarmos lá encostados, nós não conseguimos ganhar os títulos. E para andar lá encostados temos que ganhar os jogos quase todos. Claro. E por isso o Alexandre Santos é feliz em Marrocos. Rabat é uma cidade fantástica para se viver e para se trabalhar. E quero ser campeão de Marrocos para poder ainda dar mais... satisfação àquilo que são as pessoas que acreditam em nós, claro. E poder dar mais asas à minha carreira, onde for, que seja com boas condições e com bons jogadores e com possibilidade de vencer, que nem sempre é fácil, a pressão é muita, mas também é a resposta de estar num clube onde só existe um sucesso, que é vencer. Claro. Não existe o sucesso do 2º lugar ou do 3º, claro, ou do primeiro. Ainda bem. E vamos ver se conseguimos. Vamos lutar por isso até ao fim. Muito bem. Senhoras e senhores, Alexandre Santos, muito obrigado por tudo. Obrigado por esta conversa que roçou muitos continentes e ainda bem, que é um homem vivido. Isso é que interessa. Para a semana a mais, já sabe, rr.pt, YouTube, Spotify, com os cuidados técnicos de Fábio Oliveira e Rui Glória. Alexandre Santos, mais uma vez. Até para a semana. Obrigado.